Boa noite, meu nome é Ana Cristina. Vamos fazer hoje, o nosso estudo vai tratar sobre um tema de Pai Damião, intitulado Pessoas Marcantes e Pessoas Importantes. É uma discussão que vai se dar nesse tema, uma mensagem passada por Pai Damião em 29 de setembro de 2016, e que existe uma diferença entre pessoas marcantes e importantes. Quem foram as pessoas marcantes na sua vida e quem são as pessoas importantes da sua vida, né? E às vezes o importante serve de abrigo para o marcante, mas o marcante jamais se sobrepõe ao importante, né? É um primeiro momento, um primeiro espaço de reflexão para a gente continuar o nosso estudo. No meu entendimento, eu acho que no que ele quis passar, eu tenho certeza, né? É porque toda pessoa é marcante na vida da gente. Ela é importante, mas nem toda pessoa importante, ela é marcante. Ou seja, uma coisa abarca a outra. Então vamos parar um pouquinho para refletir sobre isso, é isso que ele espera, e a gente vai continuar esse passeio por essa palestra, e ao final vocês vão me dizer quem são as pessoas marcantes e quem são as pessoas importantes da vida de vocês. Eu achei interessante, vou mostrar para vocês, eu me baseei no livro chamado Criando União. Eu não sei se alguns de vocês conhecem. Esse livro é um livro de Eva Pierrakos, nessa linha do patchwork, e ela trata muito bem essa questão dos relacionamentos. Então eu pensei o seguinte, bom, para a gente conversar um pouco sobre pessoas importantes, pessoas marcantes, por que não a gente trazer uma reflexão maior sobre a questão dos relacionamentos, né? O relacionamento humano, que eu digo que é uma das coisas mais complexas que existem, porque a gente faz assim complicado, mas é a nossa vida, é o nosso dia a dia, né? E a gente vai ter um pouco essa discussão sobre a arte de relacionar-se. Foi o que eu achei por bem traduzir isso. Bom, o que é o relacionamento, né? Eu achei essa frase perfeita. Se a vida é uma escola, o relacionamento é a sua universidade. É nela que a gente aprende, é nela que a gente se aprofunda, é nela que a gente cresce. É onde você tem o aprimoramento da sua vida. Viver é relacionar-se. Não há como ser diferente. Não há como se esconder atrás de outra ação, senão relacionar-se para você evoluir e crescer em todos os sentidos. E ela ainda diz mais, é possível relacionar-se positiva ou negativamente, mas no momento em que você se relaciona, a pessoa vive. Efetivamente, ela põe em prática a sua missão de vida, né? O não relacionamento, que em geral se disfarça como falsa serenidade, situa-se no nível inferior da escala. Pior do que é relacionar-se negativamente, pior do que isso é não relacionar-se. É não ter nenhum tipo de contato. É essa a mensagem. É importante que, ainda que seja um relacionamento de forma negativa, mas que você interaja, que você se relacione com as pessoas, que você compartilhe com as pessoas de alguma forma. É isso que faz, de alguma forma, hoje, amanhã, você crescer e evoluir, né? Por isso que ele diz, situa-se no nível inferior da escala, o sentido do não relacionamento, no sentido de você querer se resguardar e achar que assim resolve todos os problemas. Relacionamentos são simultaneamente uma satisfação, um desafio e uma medida de avaliação do estado interior, né? É interessante a importância, eu gostaria que vocês pensassem bem sobre isso, sobre a questão do relacionamento, na medida em que eu tenho, digamos, um termômetro do meu eu, do meu ser, na medida em que eu me relaciono, né? Do meu estado interior. Como é que isso se traduz? Ele vai se traduzir muito na minha forma de relacionamento, né? Nos diversos setores da minha vida, seja no trabalho, seja na família, enfim. É uma revelação do seu estado interior, ok? Capacidade de se relacionar, né? A história dos relacionamentos de qualquer pessoa revela o seu panorama interior. Mais uma vez, essa reflexão. Você é o co-criador do estado atual do seu relacionamento, ou mesmo da sua ausência. Não existe vítima nesse processo. Cada um constrói a sua história. Você é co-criador desse processo. Não é talvez o outro que nos sirva, ou que deixe de servir, ou que seja melhor ou pior. Você faz parte desse processo de construção, de relacionamento, em todas as medidas, né? É isso que reflete o seu estado de espírito. Com a verdadeira autocompreensão, nossas revelações e nossos relacionamentos não estarão sujeitos às deformações. Intuitivamente escolheremos a pessoa certa, as oportunidades certas e a maneira certa. Mais uma vez, quando a gente fala em autocompreensão, vem a questão do autoconhecimento.
É importante que a gente se conheça, é importante que a gente entenda as nossas limitações, os pontos frágeis que a gente tem, para poder evoluir nesse processo e constituir cada vez mais bons relacionamentos, né? Tem uma questão que reside muito no nosso inconsciente, e é justamente pelo fato de residir no nosso inconsciente que a gente não tenha, digamos assim, clareza das coisas como acontece. E foi publicada, Tiago acho que publicou, e eu já tinha visto em outros sites, uma frase de Jung. Jung, muitos de vocês devem conhecer, é um psicólogo, discípulo de Freud, e que avançou bastante, inclusive ele fez uma cisão com Freud porque ele não entendia algumas coisas e ele queria avançar, né, na psicologia transpessoal. E ele diz o seguinte: enquanto você não se tornar consciente de suas coisas, o inconsciente vai conduzir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Mas não é destino, não é o acaso, está dentro de você, né? Então é por isso que você é co-criador de todo esse processo, porque tem muita coisa residindo no seu inconsciente que você não tem noção, dimensão, clareza, mas que conduz a sua vida. E muitas vezes fica muito mais prático eu culpar o outro. Muitas vezes eu posso dizer, foi Deus que quis, né? Mas você é o grande ator desse processo. É importante que cada vez mais, não é simples, é um processo de construção, é um processo de aprendizado. O fato de você trazer à tona e aflorar todas essas questões de limitações, às vezes é até uma autossabotagem, eu diria assim, no sentido que é melhor deixar quieto, é melhor deixar embaixo do tapete e é melhor não saber, do que enfrentar determinadas verdades, determinadas realidades. Mas o que eu acho interessante é que quando a gente fala do inconsciente dessas coisas, só vem à mente, muitas vezes, o lado sombra, talvez, da pessoa. E o Jung falava muito sobre isso, que não é necessariamente só o lado sombra. Coisas boas também estão no nosso inconsciente e podem aflorar e você pode produzir muita coisa boa, né? Então, em todos os sentidos, cada vez mais, no processo de trabalho de autoconhecimento, a gente fala muito sobre isso, mas eu acho muito difícil, mas assim, a gente vai tentando em diversos setores, com diversos instrumentos, ferramentas alternativas, enfim, para tentar cada vez mais nos conhecermos, né? A transcendência é impossível sem a transformação. Quando você se conhece e se aceita tal como é, constrói com bases sólidas, inclusive os relacionamentos, né? No sentido de você poder, na medida em que você promove essa transformação, né? Essa transcendência, esse evoluir, você não consegue sem uma transformação interna, mas você pode, a partir daí, efetivamente, ter um alicerce bem feito, né? E não viver na superficialidade, que com o soprar de vento, ele se desmancha, né? A importância do relacionamento, né? Diz o seguinte, que o relacionamento constitui o maior desafio para a pessoa. É no relacionamento com os outros que os problemas são resolvidos, não resolvidos, são afetados e ativados. Vocês entendem isso, né? É no sentido que, de repente, eu posso estar tranquilo, né? Eu prefiro ficar quieto, no meu espaço, no meu quadrado. Não vou interagir com muitas pessoas. Mas isso fica adormecido, isso fica latente. Isso não desabrocha nunca e muitas vezes você não consegue resolver problemas íntimos seus. Então, é nessa questão, quando você se relaciona, muitos desses problemas não resolvidos, aí sim, eles afloram, são afetados, porque aquilo que muitas vezes você identifica como ruim no outro, ou que não aceita, é um problema seu, é um reflexo seu, né? Recuar do desafio de relacionar-se, muitos problemas internos jamais serão resolvidos. Não adianta se esconder. Definitivamente não. Vamos interagir cada vez mais. O atrito decorrente do relacionamento com os outros pode ser um penetrante instrumento de purificação e autoconhecimento para quem quiser usá-lo. Na medida em que você começa a amadurecer e entender que aquilo que você não gosta no outro pode ser um problema seu, no relacionamento pode ser uma oportunidade de educação própria, né? De aprimoramento, de transformação. E o relacionamento perfeitamente amadurecido e espiritualmente válido deve estar profundamente ligado ao crescimento pessoal.
não são distantes, não são estanques, não são separados. Eles estão ligados, né? Essa questão de um relacionamento mais amadurecido, de você passar a compreender melhor as pessoas, entender melhor as pessoas, ele efetivamente está acompanhado pelo seu crescimento pessoal. As duas coisas andam juntas, tá? E a reciprocidade, lei e princípio cósmico. Eu achei bastante interessante essa questão da reciprocidade. E ela faz uma explicação no sentido de que é uma ponte que leva à unificação, né? Duas entidades ou aspectos aparentemente diferentes se aproximam com a finalidade de formar um todo abrangente. Essa questão da reciprocidade, isso existe nos diversos aspectos, nos diversos setores e nos relacionamentos. Eu dei um exemplo bem simples que eu achei interessante. Você pode ter uma ideia, você pode pensar, você pode criar. Isso é um plano, isso é uma etapa. Mas como é que eu concretizo isso? Eu tenho que haver a reciprocidade da execução para que essa minha ideia se torne uma realidade. Vocês entendem? Então é isso, é reciprocidade, é esse aspecto de você poder fazer essa ponte, de juntar nesse exemplo simples que eu dei, a ideia, o pensamento, a criatividade e tornar a execução. Senão eu ficaria só no plano das ideias e não passaria disso, né? Nos relacionamentos é a mesma coisa. Nos relacionamentos humanos só pode haver reciprocidade na medida em que as pessoas conhecem seu lado sombra. É o que a gente estava falando anteriormente, né? É você tirar debaixo do tapete tudo aquilo que são verdades suas, que muitas vezes você não quer enxergar, é mais conveniente, é mais tranquilo, deixa quieto, mas que são necessárias, né? Para que haja essa reciprocidade, para que haja esse encontro, essa ponte possa funcionar, que realmente você conheça e reconheça e trabalhe o seu lado sombra, no sentido de trabalhar ele cada vez mais. E o princípio da reciprocidade precisa ser aplicado primeiro, isso é importante, ao relacionamento entre cada um e o seu eu interior. Eu preciso trabalhar comigo mesmo, eu preciso curar a mim mesmo, né? Para poder que eu possa começar a estar preparado, né? Para poder trabalhar e relacionar com os outros. Mas a gente tem que atentar para o seguinte: a primeira tarefa, lógico, é curar a alma. Mas isso não significa que eu preciso adiar relacionamentos até estarmos em harmonia. Eu faço um comparativo bem simples e uma brincadeira. Eu só vou casar no dia que eu estiver com um bom emprego, um bom salário, um bom isso, uma boa casa, a casa de praia, o carro. Não dá, né? A gente precisa trocar o pneu com o carro andando. A gente faz um trabalho, né, de curar a alma. Isso é diário, isso é todos os momentos da vida da gente. Mas não é isso que impede, eu não preciso estar perfeito para que a gente possa estabelecer relacionamentos. Esses relacionamentos também vão ser fundamentais para a cura da minha alma. Na medida em que, mais uma vez, como eu disse, eu posso externar, eu posso fazer aflorar aquilo que dentro de mim está mal resolvido. E essas pessoas com quem eu me relaciono, com certeza, positiva ou negativamente, vão nos ajudar, certo? E o medo de ser feliz de amar e de amar. É uma coisa interessante, né? Como as pessoas têm esse medo de ser feliz, né? E acha que muitas vezes a infelicidade faz parte do processo e eu tenho aquele karma e eu tenho que vivenciar aquilo. Elas não se permitem serem felizes, né? E o medo de amar também. E tem uma meta bastante interessante, que é bastante errônea, que diz: preciso ser perfeito para ser amado e feliz. Ou, se eu pudesse ter a situação de domínio de que preciso para ser feliz, não seria difícil ser perfeito. É um círculo vicioso. É um círculo vicioso, né? Eu preciso ser perfeito para ser amado e feliz. Eu tenho que, se eu não for perfeito, eu não saio do lugar. Não consigo me relacionar com ninguém, jamais eu vou chegar a isso. Ou, se eu pudesse ter uma situação de domínio, de que preciso para ser feliz, não seria difícil ser perfeito. Chegamos a lugar nenhum. Certo? É rodando em círculos. Perder o medo de ser feliz e amar, enfrentar e aceitar o que quer que exista no seu cotidiano e nas suas emoções. Tem uma coisa interessante que, por exemplo, o que é o conceito de felicidade para uma criança, para um bebê, né? É ter as suas necessidades atendidas, é se alimentar na hora certa, é dormir na hora certa, é suficiente. Aquilo lhe traduz o estado de felicidade, perfeito? E muitas vezes essa sensação, desse saciamento dessas necessidades básicas, elas são levadas para a sua fase adulta. Eu sou feliz na medida em que eu tenha os meus anseios atendidos. Ponto.
Isso é muito comum. E quanto que felicidade não é um momento, é um estado. Assim entendo eu. Não sei se vocês compartilham da mesma ideia. Eu posso estar triste ou alegre, mas eu tenho a missão e eu quero ser feliz. Eu não estou feliz, eu sou feliz, independentemente da situação e do contexto que me circunda, né? Agora eu posso, feliz, vivenciar momentos tristes ou alegres que são inerentes à vida do ser humano, sem sombra de dúvida. Mas saber lidar com esses momentos tristes ou alegres vai depender muito do seu estado de felicidade. Ok? Perder o medo de ser feliz e amar, como eu estava dizendo, é aceitar o que quer que exista no seu cotidiano e nas suas emoções. Eu sou feliz, independente do contexto. Às vezes eu tenho tudo e ainda não consigo, porque eu não me resolvi interiormente com relação a isso, né? Tudo até de ordem material, em tese de ordem emocional, mas o meu interior, o meu eu, não conseguiu se resolver com relação a isso, né? E diz o seguinte, que quando você atinge essa maturidade, né, inclusive de amor, é começar pelos degraus inferiores da escada. E eu achei bastante interessante quando ela dá um exemplo. O que é aceitar começar pelos degraus inferiores da escada, né? É você aceitar o que as pessoas pensem o que quiser de você. Uma coisa complicada, né? Mas independente. Eu tenho consciência daquilo que eu sou, mas você poder aceitar a visão das pessoas que ela tenha de você, né? Tem uma frase que eu gosto de dizer que é: o que eu digo e o que eu penso é problema meu. O que os outros dizem e o que os outros pensam é problema dos outros. Agora, o que eu faço e o que eu digo com o que os outros pensam eu digo, aí sim também passa a ser problema meu. Ok? Então, é ter essa maturidade de entender, né? Evidentemente se respeitando, óbvio, né? Mas os degraus inferiores da escada é esse, é você passar a entender e a aceitar a visão que as pessoas tenham de você e não reagir a todo tempo achando que você está num patamar acima de tudo e de todos, né? E aí tem uma fase, nessa primeira fase interessante, que diz: existem pessoas que passam pelas nossas vidas por um tempo determinado. Toda a vida, depois de um tempo, não faz mais nenhum sentido ela continuar em nosso convívio. Normal. E isso, ao contrário do que pregam, não é um ato egoísta. Jamais. É um ato de amor. Um amor nutrido pelo sentimento de liberdade. É a gente trabalhar o nosso ego e entender essa questão. É o momento de partir. É o momento de ir. Perfeito. Isso em qualquer situação. Um amigo, um marido, um namorado, enfim, familiar. É o momento de ir. E você ter esse discernimento, né, para aceitar essa situação e se permitir viver isso, né? Tem uma frase, tem um poema de Fernando Pessoa que diz assim: viver é preciso, navegar não é preciso. Eu achei interessante a interpretação que foi dada dele. Isso é muito simples. Viver é preciso, navegar não é preciso. Não é preciso. Desculpe. Navegar é preciso, viver não é preciso. Perdão. Por que navegar é preciso nessa interpretação? Porque você pode se valer de instrumentos, feito bússolas e outros equipamentos muito evoluídos, e lhe permite uma navegação segura. Mas viver, não. Viver são tropeços, são adversidades, são emoções, são fatos inesperados e que não lhe permitem ter uma precisão e um controle. Mas tem outra interpretação que eu acho interessante, quando ele diz que navegar é preciso, viver não é preciso, é de você se permitir ao novo. Quando ele diz que navegar é preciso, é porque na época das grandes navegações, as pessoas saíam pelos oceanos, não sabiam nem o que ia encontrar, nem aonde iam parar. Mas essas pessoas se permitiram descobrir o novo. Elas se permitiram que isso fizesse parte da vida deles, né? Viver por viver não é preciso. Viver feito um robô, viver feito um zumbi, é desnecessário. Mas que você se permita nessa sua vida navegar também. E se permitir coisas novas, né? E aí, nesse contexto de relacionamento que a gente discutiu um pouco, e as nossas pessoas marcantes e importantes? Em todo esse processo de reflexão do que é relacionar-se, da importância de relacionar-se, do crescimento pessoal que isso pode vir a trazer. Quem são essas pessoas marcantes e importantes, né?
E aí ele faz duas comparativas que perfeitos, né? Aí Damião, quando ele diz, pessoas marcantes ensinaram a vocês algo, e por isso vocês estão aqui diante dessas pessoas marcantes da sua vida, diante do agradecimento de todas as sequelas dolorosas ou alegres, de todos os fatos marcantes de sua vida. Ou seja, ela pode não ter necessariamente ter sido importante, mas elas contribuíram para o seu crescimento pessoal. Relações positivas ou negativas. Mas se você não as tiver e se esconder, sinto muito, a vida passou por você e você não viu. Simplesmente. Certo? E as pessoas importantes, por essas pessoas é que vale a pena você abrir seus olhos da matéria todos os dias, que forem dias, para superar ainda mais os seus limites e ser mais verdadeiro do que o dia que se passou. Ou seja, diante das pessoas, momentos e lugares importantes e não mais necessariamente marcantes. Deu para entender? Pessoas marcantes fazem parte da história, mas os importantes são os que impulsionam você para frente com alegria, majestade, convicção, certeza e plenitude. Certo? Eu acho que mais autoexplicativo do que isso, impossível. Só resta agora a gente trazer para dentro da gente e tentar pensar e refletir dentro das nossas vidas quem são elas. Certo? Ok?